Olá, queridos e queridas! Estamos mais uma vez aqui para contar uma nova história para vocês aí do outro lado. Esta história é emocionante. É uma personagem bíblica chamada Esther. Por que Esther? Vou explicar para vocês. Bom, Esther, como era chamada quando ela foi para o palácio. Antes disso, Esther era da fortaleza de Suzã. O seu primo Mardoqueu foi quem a criou. Então vamos começar para entendermos a nossa história. Vamos começar aqui o que significa Hadassah, porque era o nome que Esther tinha antes de ir para o palácio. Vamos lá? O que é Hadassah? Hadassah é a versão portuguesa do nome hebraico Hadassah. Significa mirta ou murta. Em português, Hadassah é também o nome da personagem bíblica Esther, cujo nome também era um dos livros do Antigo Testamento na Bíblia. A murta é um arbusto que nasce no deserto. Ou seja, o significado do nome Hadassah é o seguinte: é uma murta, é um arbusto que nasce no deserto. Nós sabemos que o deserto é um lugar onde tudo é deserto, onde não tem água, onde não tem planta, não tem nada. Então, vamos ver o que esse nome Hadassah tem por detrás, que mistério é esse, e nós vamos entender tudo sobre esta linda história, sobre esta linda personagem, esta serva de Deus chamada Esther, que no seu nome hebraico é a Hadassah. Vamos lá. As suas folhas exalam uma fragrância agradável quando são trituradas. Esses arbustos eram usados pelo povo judaico para cobrirem as tendas durante a festa dos tabernáculos, ou Sucote. A origem do nome Hadassah. Hadassah é um nome associado a alguém de influência. Este caso era o caso de Esther. O seu povo judeu estava exilado na época do rei da Pérsia, um grande império na altura. Estava procurando uma nova rainha e mudou reunir as mulheres mais bonitas do seu império. Esther tinha sido criada pelo seu primo Mardoqueu, como eu já expliquei anteriormente, ou Mardocai, dependendo da versão da Bíblia que você tiver. Ela foi escolhida pelo rei, pois era a mais bela de todas. Mais tarde, quando Esther já era rainha, descobriu o seu braço direito do rei, que tinha um plano para exterminar o seu povo e mandar Mardoqueu para a forca. Quem era esse personagem mau? Era um homem chamado Amã. Amã queria matar o povo de Deus, porque Mardoqueu não se prostrava perante ele, porque ele era um homem orgulhoso, ele era um homem cheio de si, não se prostrava a ninguém, queria ser, como diz o povo, hoje em dia, as pessoas dizem, é a última Coca-Cola do deserto, né? A última bolacha do pacote. Esse Amã, ele queria ser isso. Então Mardoqueu não, Mardoqueu disse, não prostrarei perante homens, porque eu só me prostro perante o Deus de Israel. Então vamos continuar a nossa história. Para impedir que isso acontecesse, Esther e o povo oraram e jejuaram por 3 dias. Depois disso, ela foi ao encontro do rei e conseguiu o seu favor. O rei libertou o seu povo e Mardoqueu se tornou o braço direito do rei, os eunucos que planejavam acabar com os judeus. Então, queridos e queridas, esta bela história de Esther é uma história muito emocionante, uma história onde Deus está em silêncio, mas está trabalhando. Não quer dizer que o que acontece na sua vida, Deus não está vendo. Deus está vendo a sua vida. Aqui no caso de Esther, ela precisou tomar uma posição. Qual era a posição que Esther tinha que tomar? Ela tinha que tomar posse do que Deus já tinha dado para ela. Era ela linda, ela era bonita, mas ela tinha uma beleza interior muito grande. E algo que ela tinha era a presença de Deus na sua vida, dentro dela. Ela era
temente, ela era judia nesse tempo. Então Esté foi escolhida pelo rei Assuero para ser a rainha no lugar de Vasti. Para entendermos a história, Vasti foi a primeira rainha, pois ela não quis ir até o rei para que o rei mostrasse ela para os grandes. Então ela disse: não obedecerei ao rei. E desta forma ela foi, com certeza, ela foi ali tirada ali pelo rei do seu cargo de rainha, pois ela não obedeceu o que o seu marido falou. Muitas das vezes o que acontece no meio, tanto em qualquer tipo de relacionamento, amizade, ou até mesmo o marido e mulher, casal afetivo, um casal amoroso, onde os dois se amam, às vezes a gente não quer renunciar a certas coisas, nós não queremos deixar para lá certas coisas. O nosso orgulho às vezes é maior do que o amor que temos. Então quer dizer, aquela rainha, ela tinha um orgulho, ela não queria obedecer o que o rei falou. Na verdade, o rei só pediu para ela ir lá, e ela era bela também, ela era bonita, e ela disse: não, eu não vou. E simplesmente o rei, ele decidiu, através dos seus guardas, as pessoas que ficavam do lado dele, recebeu o conselho: olha, rei, se você não tirar Vasti do trono, as mulheres aqui desse país inteiro não vai respeitar mais os seus maridos, entendeu? Então, você precisa tomar uma posição. Só que ali, queridos e queridas, era um plano de Deus. Ali eu creio que foi o próprio Deus que colocou no coração de Vasti para não ir até o rei. Não é recomendável que a gente seja assim, né? Nos nossos relacionamentos, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho o nosso orgulho de lado. Mas aqui foi um plano de Deus, né? É só uma explicação para que vocês entendam este belo livro. Essa história é emocionante. Então a rainha Vasti teve que ser tirada, e para que Esté, ela venha ser a rainha, a próxima rainha do reino da Pérsia, junto com Assuero, que era o rei daquele tempo. Então eu quero dizer para vocês que esse livro de Esté é um livro muito lindo, aonde tem conspiração contra o povo de Deus, aonde ela é cuidada, aonde ela é amada, aonde o rei diz para ela assim: minha rainha, peça tudo o que você quiser, e eu te darei o meu reino. E ela disse: ó rei, eu só gostaria que o meu povo não fosse morto, porque eu sou judia também. Como eu falei antes para vocês, se levantou um homem mau chamado Ramã para destruir o povo de Deus, só porque Mardoqueu não quis se prostrar perante ele. Mas no final, o Senhor Deus deu vitória para Esté, e o seu povo foi vencedor, porque ele lutou lá na guerra, porque o rei já tinha dado um decreto para que Amã matasse o povo. Então o rei não poderia voltar atrás com o que ele falou. Então ele disse: Mardoqueu, você vai fazer agora um decreto que o povo pode lutar para ter os seus direitos. Mas o povo de Israel saiu vencedor daquela batalha e daquela luta. No final de tudo, para finalizarmos a nossa história, teve a festa de Purim, aonde até hoje é celebrada essa festa de Purim, ali pelo povo de Israel, para a comemoração da vitória contra o seu inimigo. E Esté foi uma vencedora, porque ela obedeceu à voz de Deus, e ela simplesmente não fugiu de quem ela era. Ela era judia, então ela assumiu que ela era judia para o seu rei. Amém? E que Deus abençoe cada um de vocês, e que vocês possam ouvir essa bela história de Esté. Se vocês quiserem mais informações, você pode estar lendo este livro na Bíblia Sagrada, livro de Esté. Tem mais assuntos bem maravilhosos, bem gratificante para vocês aprenderem. Então aqui foi mais uma história contada por mim, da história de Esté.